Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sou eu, professor responsável pela montagem do tema integrador, e a minha ideia foi trazer alguns artigos da nossa Constituição Federal, mais especificamente o título 1, que vai do artigo 1 até o artigo 4, para a gente discutir um pouquinho, para vocês passarem a conhecer esses direitos. Com qual objetivo, professor? Com o objetivo de que um cidadão que conhece os seus direitos consegue atuar, consegue problematizar, não só na sua cidade, no seu estado, mas também no seu país como um todo. Beleza? Pessoal, vamos dar início aqui falando um pouquinho do conceito de Constituição. O que é Constituição, gente? Nada mais é que a lei suprema e fundamental de um estado. Ela é o fundamento de validade de todas as demais leis que nós encontramos aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, nenhuma lei, seja ela municipal, estadual ou federal, vai ser criada sem estar respeitando os ditames que está lá na nossa Constituição Federal, ou na nossa Carta Magna, como os estudiosos gostam de chamar. Pessoal, quando a gente vai para o artigo 1 da Constituição, ele vai falar dos fundamentos. E o que ele diz? Ele diz que a República Federativa do Brasil é formado pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal, e constitui-se um Estado democrático de direito, trazendo alguns fundamentos. Antes de falar dos fundamentos especificamente, eu quero comentar essa primeira parte, que fala de como é formada a República Federativa do Brasil. Gente, é essa união dos entes. Então eu vou ter os estados, como nós já sabemos que são vários aqui dentro do Brasil, os municípios, que também são diversos, e o Distrito Federal, que é híbrido, né? Às vezes ele atua como estado, às vezes ele atua como município. Junto também com a União. Então são esses entes que formam o Brasil, que formam a chamada República Federativa do Brasil. Em relação aos fundamentos, pessoal, o primeiro que a Constituição traz dentro do artigo 1 é a soberania. São 5 fundamentos. O que é soberania, professor? Soberania quer dizer que o Brasil, a República Federativa do Brasil, gente, ela não se subordina a ninguém, seja no plano internacional, seja no plano interno. Então imagine, por exemplo, que chega aqui um país, sei lá, os Estados Unidos. Brasil, eu quero explorar as suas jazidas minerais, ou eu quero explorar as suas fontes de petróleo. O Brasil simplesmente veta, não, porque aqui no plano internacional e aqui no plano interno, quem manda sou eu sou soberano. É isso que significa esse termo de soberania. O próximo fundamento, gente, é a cidadania. Professor, o que é cidadania? Gente, cidadania, nós vamos levar ao pé da letra, é o status que nós damos à pessoa para ela se tornar cidadão. Mas quando eu nasço, eu já não sou cidadão brasileiro, professor? Não. Se eu for levar pelo que diz a lei, você só passa a ser cidadão brasileiro a partir do momento que você adquire o seu título de eleitor, que é a partir desse momento que você pode participar da vida política do país. Antes disso, você nada mais é que um brasileiro, né, devido à questão de ter nascido aqui e, obviamente, ter a nacionalidade brasileira. O nosso terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. É um valor fonte dos demais fundamentos. Por quê? Porque aqui é que existe a preocupação central do Estado com cada um de nós. Para vocês terem uma ideia do quão importante é esse fundamento, ele já serviu como base para diversos julgamentos dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Como, por exemplo, o STF considerou legítima a união homoafetiva como entidade familiar com base nesse fundamento e também com base na busca pela felicidade. Também considerou legítima ou autorizou, né, a pesquisa com células-troncos embrionárias, desde que essas células-troncos elas fossem retiradas de embriões que foram utilizados lá no processo de fertilização in vitro, ou seja, em laboratório. Lembrando que as células-troncos, os estudos mostram que elas vão ser muito eficazes para o tratamento de uma série de doenças degenerativas que nós temos aí atualmente. Para finalizar aqui, um outro julgamento foi em relação à súmula vinculante número 21, que fala do uso de algemas. Com base no fundamento da dignidade da pessoa humana, o STF diz que é vedada a utilização de algemas, com exceção de quando se tratar de alguém que seja considerado perigoso, ou se essa pessoa estiver atentando contra a sua própria integridade física, tentando fugir ou atentando contra a integridade física de terceiro. Caso contrário, não pode estar utilizando algema. O quarto fundamento, que é dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é valor social do trabalho, professor?
É o respeito, é a valorização de cada pessoa como trabalhador. O trabalho, por que tem essa questão do valor social? Porque, por exemplo, no Brasil é vedado o trabalho escravo. Então, cada trabalho tem a sua importância, independente de qual seja, e a Constituição traz isso lá dentro dos seus artigos. Em relação à livre iniciativa, nós sabemos que o Estado é capitalista. Então, é a política do Estado, essa questão da busca pelo lucro como um todo, mas não vou me aprofundar nisso aqui. Por fim, dentro ainda do artigo 1, para finalizar o último fundamento, vamos falar um pouquinho de pluralismo político. O que é pluralismo político, professor? Nada mais é, gente, que a junção que eu tenho de diversos grupos, onde cada um pode manifestar a sua convicção filosófica, sua convicção política, como, por exemplo, tem um cara lá que é fanático por um determinado time. Pronto, é a convicção filosófica política dele, eu tenho que respeitar. Tem uma pessoa, por exemplo, que adora, sei lá, uma rocha, né? Adora uma rocha. Tem pessoa, por exemplo, que é invocado com a questão do filósofo de o gosto musical dele, por exemplo, é um forró. Sei lá. Ou uma religião específica. Então, essa pluralidade aqui de convicções filosóficas e políticas, elas devem ser respeitadas. Até porque a gente tem a manifestação do pensamento que me garante a utilização dessa convicção filosófica e dessa convicção política. Lembrando que a Constituição, ela veda o chamado discurso de ódio. O que é discurso de ódio, professor? São as mentiras, são as ofensas devido à sua orientação sexual, sua religião, seu sexo. Nossa Constituição, ela não salvaguarda essas condutas ilícitas. Eu não posso usar do argumento de que estou utilizando da minha manifestação de pensamento para cometer atos ilícitos. Dentro aqui ainda do artigo 1, nós temos o parágrafo único, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O que isso quer dizer, gente? Que nós somos o titular dos direitos, o povo é que, de fato, é o dono do poder dentro de uma república. E aproveitando que estamos falando um pouquinho de governo aí, eu vou falar para vocês aqui agora de qual é a forma de governo no Brasil, qual é a forma de Estado no Brasil e qual é o nosso regime político. Gente, a nossa forma de Estado é a federação. O que é isso, professor? É como o poder está dividido territorialmente. Se nós pararmos para pensar que nós temos diversos estados que constituem a nossa república e os estados têm os seus poderes específicos. Da mesma forma que os municípios também têm poder dentro das demandas locais e nós temos também a União com os seus poderes ali no âmbito federal. Então, essa junção desses entes federativos é que faz com que nós tenhamos um Estado federal e não um Estado unitário, onde apenas um Estado existe para comandar a distribuição do poder. Em relação à nossa forma de governo, hoje nós temos a República, que é a forma como se dá o poder entre o povo e o seu governante. Se nós pensarmos antigamente, a forma de governo era a monarquia, onde nós tínhamos a figura do rei, que era a pessoa que mandava, né? Se a gente for puxar um pouquinho para a história aí, e nós tínhamos os súditos lá, né? Que obedeciam. Agora não. Na forma de governo que é a república, o poder, na verdade, ele é distribuído de forma igual. Então, nós temos a figura do povo, que é o titular do poder, e nós temos a figura do representante que nós elegemos, que está ali nada mais para fazer as nossas vontades, pelo menos na teoria. Em relação ao regime político, o que predomina hoje é a democracia. Nós temos... E o que significa democracia, professor? Significa que nós temos que respeitar uma série de direitos, né? São as chamadas garantias fundamentais, onde o Estado ele não pode usar do seu poder para tirar-nos direitos. Pessoal, o artigo 2 agora, ele traz que são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, as funções do Estado, nós temos a função executiva, que é o administrador, eu posso pensar na figura do prefeito, do governador, do presidente. Eu tenho o poder legislativo, onde eu posso pensar nos vereadores, nos deputados estaduais, nos deputados e senadores federais. E eu tenho a figura do judiciário, onde eu tenho tanto o judiciário estadual, como, por exemplo, também o judiciário federal e o órgão maior do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Por que a gente fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si? Porque um poder não está subordinado ao outro. O poder executivo não está subordinado
ao poder legislativo, da mesma forma que o poder legislativo não está subordinado ao poder judiciário. O que acontece nada mais é que um controle de um poder sobre o outro, ou na verdade, não acho que a palavra certa não é nem controle. A palavra certa seria uma fiscalização de um poder sobre o outro. Por isso que muitas vezes, quando nós vemos que o governo federal, por exemplo, edita uma determinada norma, o judiciário diz que aquela norma é inconstitucional e aí derruba. Por quê? Porque um poder fiscaliza o outro dentro do que a Constituição prevê. Avançando, vamos agora para o artigo 3, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Professor, o que são objetivos? São fins, né, que o Estado como um todo, ele almeja alcançar. E ele é constituído por 4 incisos, gente, que é o inciso 1, 2, 3 e o 4. Ele traz que é um objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre realmente de liberdade, justa de justiça, solidária de solidariedade. Então esse é um objetivo da República Federativa do Brasil, né? E esse objetivo aí ele tem que ser perseguido não só pela União, mas também pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. O inciso 2, dentro de objetivos ainda, fala que é obrigação da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. Então, criar medidas aí para que o país avance como um todo em todos os campos possíveis. Outro objetivo, gente, o terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, erradicar é uma obrigação do Estado, erradicar pobreza e marginalização. Mas, em relação às desigualdades sociais e regionais, apenas reduzir, porque é impossível erradicar desigualdades sociais e regionais num país dimensional como nós temos aqui, que é o Brasil. Por fim, para os objetivos aqui, o inciso 4 traz que é um objetivo promover o bem de todos. E aí é sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, religião ou quaisquer outras formas de preconceito. E aqui eu já pego, pessoal, para falar da questão da igualdade. A lei diz que todos somos iguais perante a lei. Beleza. Só que só ser igual perante a lei resolve o problema de todas as pessoas que vivem no nosso país? Não. Por isso, cria-se a figura da chamada igualdade material, que é aquela situação em tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É aí, por exemplo, que aquela pessoa que não tem condições, por exemplo, de chegar, às vezes, à universidade, consegue, na verdade, uma bolsa, né? São as chamadas cotas que aparecem, são as ações afirmativas, ou seja, os programas sociais. Por quê? Porque o Estado ele tem que tratar cada pessoa na medida das dificuldades que aquela pessoa encontra. Então, se eu tratasse todo mundo de acordo com a lei apenas, eu iria deixar muita gente à margem da sociedade. Para finalizar, vamos falar agora de alguns princípios que são adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Um dos princípios que nós obedecemos ou que nós respeitamos é a independência nacional, ou seja, respeitar cada um dos países, a não intervenção. O Brasil é um defensor da paz, então obviamente a Constituição não permite que o Brasil se envolva em uma possível guerra que venha a acontecer. A não ser que a guerra seja especificamente contra o nosso país. Um outro princípio internacional é o repúdio ao racismo e ao terrorismo, a concessão de asilo político para aquelas situações de alguém que sofre perseguição política. O Brasil garante a permanência dessa pessoa aqui, pelo menos até que essa situação emergencial cesse. O parágrafo também ele fala que a República Federativa do Brasil ela buscará uma integração econômica, social, política e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nessa parte dos princípios internacionais eu só falei de alguns, pessoal, porque o vídeo já está um pouquinho extenso. Esse primeiro bate-papo aqui, que foi sobre os princípios, assistam o vídeo com atenção, façam as reflexões necessárias, depois façam as atividades. E eu resolvi puxar essa questão de trazer alguns direitos que estão dentro da nossa Constituição, porque eu estou com uma ideia que lá quando estiver próximo à culminância aí do tema integrador, vocês vão entender o porquê de ter começado nessa parte mais teórica e não ter falado especificamente dos direitos, né? Que é a partir do artigo 5 que a Constituição traz. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!